de pé para ouvir, juntos possamos ouvir o hino de Areia. Diamante engastado na serra, lapidada da chuva e do sol. És areia docíssima terra, mais formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, é perene lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho também de condores. Doces sons de uma flauta espelhada sintetiza a cidade primor. És sereia no brejo encantada, cujo canto é perigo de amor. flor do bosque que o brejo circunda, é perene lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho também de condores. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui, amém. Em nome de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do seguinte período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB, da 19ª legislatura. Convido o primeiro secretário a ler a ata da sessão anterior. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, assistência presente, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ata da 24ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Areia, no dia 10 de outubro de 2023. Mais alguém quer assinar a ordem dos inscritos? Vereador Cláudio, já sim. Ao 10º dia do mês de outubro do ano de 2023, às 19h20, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo Local. Efetuada a chamada,
verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Nelma Carneiro Cavalcante, Ivano Cassimiro dos Santos, Vanildo Honório da Silva, Maria da Penha Luciano Soares, Cláudio Gomes de Lima, Jefferson Aguiar Santos e Edgley de Brito Santos. Faltaram os vereadores João Paulo de Souza Macedo, Sérgio dos Santos Silva, Irisaldo Silva do Nascimento e Gilberto Joventino Paulino, que justificaram suas ausências. Presidente, solicito. Algum questionamento? Sem nenhum questionamento, a ata considera-se aprovada. Expediente do dia. Requerimento número 28/2023, autor Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicita operação tapa-buracos para a rua Padre Manuel Cassiano e para a rua Antônio Salviano Figueiredo, pavimentação e muro de arrimo. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido da mesma providenciar, através da Secretaria de Infraestrutura, a operação tapa-buracos para a rua Padre Manuel Cassiano e para a rua Antônio Salviano Figueiredo, pavimentação e muro de arrimo. Fotos anexas. Justificativa. Em visita ao bairro da Jussara, além de constatar, ouvi as demandas dos que ali residem, solicitando-me que as ruas Padre Manuel Cassiano e Antônio Salviano Figueiredo fossem recuperadas, pois existe uma situação de grande risco aos que ali transitam, devido às más condições. No período de chuvas, há um grande acúmulo de lama nas localidades citadas, e em decorrência dessa situação, o perigo de alguém cair e os prejuízos, tanto na questão física quanto na financeira, são imensos. E para se evitar tais acontecimentos, a recuperação dessas ruas é de extrema necessidade. Portanto, visando o bem-estar da população e o uso eficiente dos recursos públicos municipais, apresento o presente requerimento para que o poder público adote com a máxima urgência as providências no sentido de dar início às obras das vias citadas. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, Cláudio Gomes de Lima, vereador. Anexo, tem algumas fotos mostrando a situação do calçamento nessas ruas. Requerimento número 001/2023. Autores: Vanilda Honório da Silva, Edgley de Brito Santos, Jefferson de Aguiar Santos, Cláudio Gomes da Silva, Ivano Cassimiro dos Santos, Gilberto Joventino Paulino, Irisaldo Silva do Nascimento, Nelma Carneiro Cavalcante, Maria da Penha Luciano Soares, João Paulo de Souza Macedo e Sérgio dos Santos Silva. Assunto: requer da mesa diretora envio de moção de apoio ao Congresso Nacional em favor do posicionamento contrário à ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Areia, os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem à mesa diretora o envio de expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Areia, mediante deliberação em plenário de seus representantes legitimamente eleitos, no sentido de apoiar a oposição do Congresso Nacional à procedência da ADPF 442, de forma a defender a vida desde a concepção até o seu ocaso natural e a garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para regular a matéria presente na ADPF, observando
a disposição constitucional e republicana da separação dos poderes e de suas competências. Item 2, inciso 2. Além da defesa do princípio, a linha 2, além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pelo tentame de legislar por vias judiciais matérias a respeito da interrupção voluntária da gravidez, conforme implicita a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 442, apresentada ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar se a recepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal. A gente vai ler todo ou na discussão se trata melhor sobre a justificativa e o que realmente é esse requerimento, presidente. O vereador está pedindo a dispensa da leitura. É para que esse requerimento assinado por todos seja melhor discutido e explicado à população durante a discussão, já que hoje é só a leitura. É um requerimento em que a Câmara, ela está apoiando uma moção para levar até o Congresso, sendo contrário à decisão a favor do aborto de forma judicial, que seja discutido no Legislativo. Então, a gente pode melhor discutir durante a discussão. Tem outro? Estava aqui. É o mesmo. Já. Foi o primeiro. Agora é a ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento número 32/2023. Autora Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita que seja concedido curso de pintura às jovens e senhoras da usina Santa Maria, Distrito de Areia. Requerimento em discussão. Sem discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 14/2023. Autora Vanilda Honório da Silva. Assunto: solicita que seja providenciada a instalação das bombas que estão pendentes nos poços artesianos que foram perfurados na comunidade de Xandapia. Requerimento em discussão. Sem discussão. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, assistência presente, internautas. Quero dizer que me irmano com esse requerimento da colega vereadora, dizer da importância de realmente ser instalada essas bombas nos poços que foram perfurados. Haja vista que, devido o
o atraso da instalação dessas bombas é que as comunidades estão sentindo realmente a necessidade e a falta de água nas comunidades. Então, a água tem abundância. Deus tem mandado muita chuva. Os mananciais, alguns têm bastante água. Então, esse serviço de perfuração de poço foi de extrema importância. Mas eles precisam ser concluídos. E a instalação de bombas e encanação é primordial para que as pessoas possam receber águas nas suas casas. Eu lembro muito bem que em 2021, não sei se a colega vereadora estava presente na caravana que foi ao Congo e a Cochichola, e esta caravana foi justamente para que a gente pudesse ver, vereador Sérgio, o quanto a importância de que as duas cidades têm quase 100% de água encanada na zona rural. Através de quê? De perfuração de poço, instalação de bomba e a instalação dos canos e com um medidor para controlar a distribuição de água na frente de cada morador, para que as pessoas possam, na oportunidade, receber água igual, né, por metro cúbico. E aí os prefeitos das cidades respectivas conseguiram completar 100% de água na torneira dos moradores da zona rural das duas cidades. Então, um projeto de extrema importância, e essa viagem foi justamente para poder complementar esse projeto aqui em Areia. Então, se foi cavado os poços e ainda tardio a conclusão na instalação de bombas, das casinhas, para que as pessoas recebam água, é preciso que esse projeto seja executado logo. Porque o que é bom se copia, e é preciso se copiar esse projeto e instalar aqui na cidade de Areia. Porque é um assunto que eu vou tratar logo mais, os abastecimentos por carro-pipa não está dando conta. Não está dando conta. Então, é o meio, vereadora, realmente de a gente socorrer a quem mais precisa de água. A quem mais precisa de água. Então, não se pode ter uma cisterna seca, 1, 2, 3 meses seca e esperando um caminhão carro-pipa. Se tem um poço lá na região, né, que foi perfurado e que deu água boa, água potável para o consumo, então a instalação de uma bomba é coisa pequena, é coisa muito simples, vereador Betinho. É um detalhe que precisa ser executado logo. Então, que possa ser feito esse serviço, e eu quero me irmanar com esse requerimento da colega vereadora, não só a região de Xandapia, mas outras comunidades que foram perfurados os poços, e esse precisa ser a conclusão desse serviço. Como Piravá, que foi cavado, deu água boa, né? Casa de Pedra, aquela região, deu água boa, não sei se Cepilho chegou a dar água boa também, né? Na usina foi também perfurado o poço, então precisa ser concluído esse serviço e que as pessoas da zona rural possam ter muito mais no sentido de quê? Ter água encanada, que a dona de casa possa abrir a torneira da sua casa, da pia da sua casa e jorrar água pelos canos. Esse é que é o propósito do projeto. Precisa ser executado e acredito que, se for feita a execução desse projeto, o município, a gestão, escreverá nas entrelinhas da história da cidade de Areia, a zona rural com água encanada, com água potável, para que as pessoas não sofram tanto com essa falta d'água que, em pleno século XXI, Areia, de muita água e ainda sofre com essas necessidades. É lamentável esse ponto. Mas esperamos que essa questão seja resolvida. Era só isso. Muito obrigado. Em discussão. Sem discussão. Em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Ordem dos inscritos. Com a palavra, o senhor vereador Cláudio Gomes. Desculpe, vereador. Edgley Brito Santos.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, amigos vereadores, plateia presente e aqueles que escutam através da rede social. O motivo de vir aqui é agradecer, porque eu cobrei aqui, fui atendido e tenho de voltar e agradecer. Bem antes atrás, eu estava cobrando da senhora Cagepa, uma bueira que estava da Cagepa na descida da rua, lá na descida do Lavapé, que eu acho que agora, no mês de outubro, ia fazer aniversário. E sempre batendo atrás da nossa secretária, dona Fabiana, ela também notificou a Cagepa, e graças a Deus nós fomos atendidos. Estou passando aqui para agradecer a Cagepa pelo serviço lá concluído, agradecer também a secretária, dona Fabiana, por atender aqui o pedido e atender a comunidade lá que estava cobrando muito. E também um relato também que está acontecendo aqui na Praça Central aqui, né? Que vocês sabem que a nossa praça agora está recebendo bastante turista, criança no final de semana. E algumas pessoas estão levando algum cachorro para lá e é pitbull. Pitbull naquela praça com criança. Imagine só, algum relato que algumas pessoas vieram fazer para que eu fizesse essa cobrança. Eu acho que a secretária revisse essa situação aí, botasse lá, porque quando se leva um pitbull para uma praça pública com bastante criança, é um risco. É um risco porque ele está sem focinheira, né? Você vê que um relato que agora há pouco, um pitbull decepou a mão da própria dona. Isso passou no jornal, tá certo? E nós sabemos que as pessoas levam os cachorros para a praça no final de semana, aquelas crianças ficam correndo. Imagine só um pitbull daquele, e era com algumas mulheres, estava com pitbull e eles se armando. Se ele se puxar ali, eu acho que ela não consegue segurar. E até um relato de um professor da universidade hoje que me procurou e pediu para que eu fizesse esse relato, e eu vou fazer em forma de ofício, eu vou levar à prefeitura, a secretária também, para que veja se toma essa devida providência, para que essas pessoas que têm seus cachorros pitbull e alguns cachorros que são um pouco mais violentos, não levem em praça pública no final de semana ali, onde tem criança, onde tem pessoas ali visitando aquela praça ali, que é um grande perigo. É um grande perigo ali para aquela população que está ali, tentando se divertir, brincando tal, e imagine só um acidente através de um cachorro desse, né? Eu estou pedindo aqui, essas pessoas, não é que eu seja contra o animal, né? A cachorra nenhum. É assim, a responsabilidade de um dono de um animal quando leva em uma praça pública, onde tem criança, onde tem pessoas, que prestem um pouco mais atenção. Se quer passear com um pitbull, coloca uma focinheira nele, alguma coisa ali que não traga tanto perigo para aquelas pessoas. E ele me relatou que 3 finais de semana seguidos, que essa mesma pessoa estava com esse pitbull lá na praça pública. Só isso, meu relato, e muito obrigado pelo espaço. Quero justificar aqui a ausência da vereadora Dona Nelma, do vereador Dinha e de João Paulo, que receberam um convite de última hora do padre da cidade e tiveram que acompanhar o padre até a cidade de Remígio. Foi assim que me repassaram. Com a palavra, o senhor vereador Cláudio Gomes. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, assistência presente. Vocês que
nos acompanha através das redes sociais. Em nome da secretária de Saúde, eu saúdo os demais da galeria e dizer que eu quero registrar nesta noite que a importância, mais uma vez, de se estar realizando dentro do calendário de datas da Câmara Municipal de Areia, mais uma vez o Outubro Rosa. É de extrema importância esse calendário de datas durante o ano e que a gente possa, sim, realmente intensificar nessa causa, nesse combate, que é o mês de Outubro Rosa. Este símbolo que a gente usa no peito é um alerta, né? É usado como alerta e o pesquisando foi usado pela primeira vez num evento em Nova York, na década de 90, onde começou a manifestação do combate à prevenção ao câncer de mama, que é o segundo maior em atividade no mundo e no Brasil. Então, que essa luta, que essa prevenção, que esse combate, que essa alerta, que esse símbolo, ele possa sempre ser usado ou no peito ou na memória durante todo o ano. Nós possamos, não só em outubro, mas durante todo o ano, possamos sim, a gente estar em alerta nesta causa. Parabenizar a Câmara pela execução desta data e que cada dia mais a gente possa envolver a comunidade na conscientização, em ações, em programas, seja na Câmara Municipal de Areia, seja através da Secretaria, ONGs, entidades públicas ou privadas ou particulares, mas que essa ação, esse movimento, essa conscientização, através de palestras, relatos, testemunhos, possam estar sempre em alta. Esse é o nosso desejo e que a gente possa, sim, contribuir cada dia mais. Eu quero fechar esse assunto dizendo que continuo levantando a campanha #compra um mamógrafo aqui para a cidade de Areia. Essa campanha ela vai se estender até esse sonho ser realizado. Não sei se amanhã ou depois essa gestão vai conseguir realizar esse sonho. Acredito que não só um pedido meu, mas um sonho da cidade. Eu acho que toda a cidade deseja ter um aparelho de mamografia dentro do município para que possa, sim, realizar os exames de prevenção dentro do seu próprio município. Então, esta campanha, em dezembro, eu protocolei aqui nesta casa um ofício pedindo para que o recurso que fosse devolvido da Câmara Municipal de Areia, esse recurso fosse comprado um mamógrafo. Uma vez que o desejo da prefeita era de construir o cemitério, se até agora não foi possível, que esse recurso possa ser investido na compra de um mamógrafo. Será de extrema importância, porque perdemos o que tinha aqui. E quando precisa se realizar um exame de mamografia, as pessoas precisam se deslocar para outra cidade ou então aguardar para que a unidade móvel venha até a nossa cidade para que o exame seja realizado. E se o nosso hospital tiver esse aparelho? Então, seria muito bom, e repito, seria mais uma linha que essa gestão poderia escrever na história do município de Areia. Seria mais uma oportunidade. Então, eu repito, #compra o mamógrafo, a campanha continua. Que os colegas possam abraçar esta causa, esta campanha, que a secretária de saúde que está aqui nesta noite, que representa a saúde do município, possa levar com carinho essa mensagem mais uma vez à prefeita. Quem sabe ela muda de ideia e escuta essa mensagem e resolve amanhã comprar e abrir uma licitação, abrir aí um pregão aí e está comprando esse aparelho e a gente fazer aquela festa de entrega. A prefeita doutora Silvia aí compra um mamógrafo e entrega à população de Areia. Será um marco, secretária? Será um marco. Eu acredito que a senhora ficará realizada. A senhora, por ser secretária de saúde, por ter passado por uma história de vitória,
vencedora, porque já escutamos várias vezes o seu testemunho aqui, e é de encher os olhos, é de emocionar a luta que a senhora venceu, as vitórias que a senhora conquistou. Eu acredito, eu posso imaginar a senhora cortando o laço lá na sala, e o mamão lá na sala, e as pessoas, eu vou além, porque a gente, é muito bom sonhar, e sonhar com coisa boa é muito melhor ainda. E eu posso ver essa gestão lá cortando o laço, entregando o aparelho de mamografia, e as mulheres, elas vão agradecer esse feito, que será inédito, e irá impactar, sim, a cidade de Areia. Eu ainda tenho fé, porque eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Enfim, está aí o recado dado, a campanha está feita. Eu quero também, antes de encerrar minha fala, rapidamente, eu sei que é em momento de festa, mas como disse, eu tive a oportunidade ontem de estar na Secretaria de Agricultura, para conversar com o secretário de Agricultura a respeito das demandas que têm chegado até a mim, não sei se aos colegas vereadores, com relação ao abastecimento da água através do programa de carro-pipa. Então, 2 pipeiros me acompanharam na oportunidade, inclusive os 2 pipeiros são as pessoas que ganharam a licitação, que o contrato já foi assinado, e eles estão só apenas aguardando o chamado da Secretaria de Agricultura para a gente tentar diminuir a fila, vereador Betinho, que se encontra lá na Secretaria de Agricultura, das pessoas da zona rural, vindo pedir à Secretaria de Agricultura que mande água através do abastecimento de carro-pipa. Vereador Irisvaldo, o senhor foi secretário de Agricultura e sabe o quanto essa demanda ela é grande. E hoje na Secretaria de Agricultura existe quase 170 pessoas aguardando o abastecimento de água. Então, quando se demora, o que é que as pessoas têm feito? Têm comprado, têm investido 200 a 300 reais ou mais na compra de um carro-pipa. Então, para quem recebe um salário mínimo ou vive de um Bolsa Família, 300 reais no orçamento no mês pesa muito. Quando a gente tem esse serviço que pode ser oferecido. Então, hoje, só a Prefeitura dispõe de 2 carros próprios para abastecer e não dá conta no município. Enquanto a gente estava lá, reunido, conversando com o secretário, mais de 10 pessoas chegavam lá para pedir. Ou então para reiterar o pedido, dizendo que já fazia 2, 3 meses que tinha feito o pedido e a água não tinha chegado na cisterna. Então, o secretário se comprometeu de ver com a prefeita para que dentro desses 8, 15 dias, esse problema possa ser solucionado e que os pipeiros que foram licitados, e está tudo ok o contrato lá, possa ser convidado para atender o povo. Porque me lembro muito bem que ano passado, quando eu estive na Secretaria de Agricultura, o maior problema do secretário era justamente com os pipeiros licitados. Porque estava tudo ok a licitação, mas os pipeiros não queriam ir fazer a entrega. E ele disse, não vou acionar a assessoria jurídica para fazer o distrato da licitação. Para fazer o aviso. E hoje é o contrário. Os pipeiros estão disponíveis, querem trabalhar e falta o comando da Secretaria de Agricultura, falta o comando da prefeita. Então, prefeita, seja sensível a esta causa, para que as pessoas possam receber água em suas casas, porque só sabe qual a importância de uma cisterna cheia e um balde cheio de água para lavar os seus pratos ou para cozinhar dentro da sua casa, é quem não tem água encanada ou quem não tem água em casa. Aí sabe o valor devido de uma cisterna cheia. Então, quase 170 pessoas na fila. E aí o secretário disse que está dentro da normalidade. Eu não entendo que normalidade é essa, que várias pessoas estão esperando água, ou então tendo que comprar. Então eu acho que o secretário precisa, eu até convido, inclusive sexta-feira já solicitei o carro da Câmara, irei fazer uma fiscalização na zona rural do município, visitar as pessoas que estão com a cisterna esperando água, e se o secretário de Agricultura quiser ir comigo, seja convidado, será muito boa a sua companhia para a gente identificar as pessoas que realmente estão precisando de água. Não por força maior e nem por apadrinhamento político, mas sim por necessidade. Estarei à disposição. Sexta-feira, se o carro for me liberado,
estarei fazendo essa visita. Se não for, irei de bicicleta, de moto ou a pé, mas eu chego lá. Muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador Irisvaldo Nascimento. Senhora presidente, demais colegas vereadores, assistência presente, registrando a presença da secretária de Saúde, senhora Carmita Santos, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, meu boa noite. Serei breve, teremos logo após uma sessão especial, em homenagem, em alusão ao Outubro Rosa. Os assuntos que eu trago hoje são assuntos atuais, mas que eu tenho certeza que todos os vereadores são questionados, são parados e são questionados nas ruas de Areia, que é o trânsito. O trânsito de Areia. Nós aqui, enquanto Câmara, nós já aprovamos a organização do trânsito 2 vezes. Uma, depois de quase 2 anos, se entendeu que não era adequado, era pesado demais para a máquina administrativa. Muda para um departamento. Assim foi feito o Demutran, o Departamento Municipal de Trânsito. Pelo que a gente sabe, inclusive publicado no Semanário Oficial, até o diretor responsável pelo departamento já foi nomeado. E cadê a organização do trânsito? Até o momento, só tem piorado. A gente tem visto, eu já tenho reclamado, e eu espero que não aconteça, mas a gente tem visto pessoas que não têm nenhum conhecimento de trânsito brincando de segurar faixas numa sexta-feira e num sábado e dia de feira, recebendo gritos, ameaças, porque não entendem e não sabem o que estão fazendo, correndo até mesmo risco para a sua integridade física. E cadê o Demutran? O trânsito é de mal a pior. O que é que falta ainda? O que é que falta? Essa pergunta vai ficar no ar, mas eu ainda tenho esperança que corrijam. Que, com responsabilidade, que é o que falta, comecem a organizar esse trânsito de Areia, porque os vereadores são xingados, depois de já terem aprovado 2 vezes aqui, e o próprio executivo. Trânsito pede urgência. O calçamento de Areia. É outro questionamento muito grande, principalmente depois que se asfaltou a Lagoa Grande, que se asfaltou várias ruas em Remígio. Aí as pessoas questionam, e por que não Areia? Certamente os vereadores e as vereadoras também já ouviram essa reclamação em rádio e tudo mais. Lembrar que esta legislatura, aqui na Câmara, nós já realizamos 2, salvo engano, 2, vereador Edgley, vereador Cláudio, 2 audiências públicas, convidando que estiveram presentes, inclusive, representantes da gestão municipal e o IFAM. Mas a população não veio. A população reclama, mas não vem deixar sua reclamação no local que se construa um documento. Por que o calçamento de Areia não há uma recuperação? O recurso existe, é só elaborar o projeto, enviar para o órgão competente, o recurso virá, e esse calçamento é, sim, recuperado, melhorado. Longe da área tombada, eu até entendo que asfaltado, ruas asfaltadas também podem acontecer. Falta o quê? Vontade de querer fazer. Mas a população tem reclamado, o nosso calçamento continua a desejar. E piorou muito, como todos nós sabemos, depois das obras de uma empresa para instalar
alguns canos que se viriam de esgotos, até um nome deram a essa empresa, me foge o nome agora, que era como se ela só destruísse. E não terminou o serviço, foi embora. E por isso ficou. Na gestão anterior, a gestão anterior do ex-prefeito João Francisco, ele deu entrada na Câmara e a Câmara aprovou uma lei municipal que obriga aquele que cava, que destrói o calçamento, a recuperá-lo em 48 horas. Havia fiscalização. E eu estive presente em uma conversa com o diretor da Cagepa, em que o diretor disse, mas prefeito, o senhor entrou na justiça contra a Cagepa? E ele disse, não, vocês estão destruindo o calçamento de areia e tem que consertar. E havia uma multa, não me lembro o valor, mas ultrapassava 1 milhão. E hoje? Hoje sim. Os buracos ficam e quando se dá vontade de fazer, vão lá e consertam. E quem faz é até a prefeitura. Ou seja, recurso público. A Cagepa abre, quem tem a obrigação de fechar é a Cagepa. Mas com os recursos públicos nossos, dos nossos impostos, a prefeitura tem fechado alguns, em vez de exigir da Cagepa. Dinheiro que era para ser investido em outra situação. Atenção ao nosso calçamento. Quero aqui também parabenizar, agora na quinta-feira última, dia 12, Dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, e no Dia da Criança eu tive a oportunidade de acompanhar e me fazer presente no distrito de Muquem, numa distribuição de brindes, de lembrancinhas, brincadeiras com as crianças, organizado, realizado pela Ordem de Molei, pelas Filhas de Jó, que são patrocinados pela maçonaria, em uma parceria, uma recepção magnífica da Associação dos Moradores de Muquem. Foi um dia, uma tarde bem diferente com aquelas crianças e com os pais das crianças. Deixo aqui os parabéns para esses meninos e essas meninas da Ordem de Molei e das Filhas de Jó que levaram essa alegria para o distrito de Muquem. Depois seguiram para o distrito de Mata Limpa, parando nas estradas, parando em algumas ruas de Mata Limpa, depois na cidade, parando em algumas ruas, fomos até a rua da ABB, ali, o vereador Edgley tinha feito também uma atividade com as crianças, fomos até a Rua do Bonito, encontramos o vereador Cláudio, lá, que estava com as crianças dele, e a meninada dançando, brincando, parava algumas crianças para deixar brindes. Ou seja, um dia bem diferente. Parabéns à Ordem de Molei e às Filhas de Jó. Outro assunto aqui levantado há pouco, o vereador Edgley, quando falava da grande visitação de pessoas, de visitantes e turistas, pessoas visitar aqui enquanto potencial turístico que nós temos, lembrei, vereador, da situação que se encontram os guias de turismo, os condutores de turismo, aqueles que deveriam receber as pessoas que aqui chegam. E hoje, quando se aproximam de um ônibus, de alguns ônibus que realmente chegam muitos, tem escutado, a gente já sabe o caminho, a gente não precisa de vocês. Porque esta Câmara aprovou uma lei que apenas autorizava a regulamentação da profissão de guia de turismo aqui em Areia. A prefeita vetou, sem nenhuma fundamentação legal, mas a Câmara aceitou o veto. Permitiu que esses profissionais continuassem sem uma regulamentação, sem poder trabalhar da forma devida, porque a Areia impediu. Um município turístico não reconhece seus profissionais que conduzem o turismo, que recepcionam as pessoas. A prefeita, claro, quando terminar o mandato, ela vai embora. Ela não está preocupada com a Areia. Então, vetou. Vejam que situação. Enquanto os outros municípios estão cada vez mais regulamentando essa situação, a Areia veta.
ainda continuo dizendo que foi um grande erro. Uma outra situação levantada pelo vereador Cláudio em sua fala, quando ele trazia o problema da água, realmente é um grande problema, inclusive quando teve a viagem para o sertão, não lembro a cidade, que alguns vereadores foram, eu entendi que era apenas uma visita à família da prefeita, por isso não tinha por que eu ir. Congo e Cochichola, e a situação há quase 3 anos continua não a mesma, mas piorada. Piorada. E digo mais, é difícil realmente essa situação de água, com 3, 4 caminhões-pipa resolve, ameniza muito. Ameniza porque eu conheço a situação e sei que é difícil, mas sei que com 4 caminhões se resolve e sei que é possível fazer. E aqui nesta Câmara mesmo, a gente aprovou, de acordo com a lei do Marco do Saneamento, que era uma orientação do governo federal para que os municípios, caso não tivessem a condição, aprovassem uma tarifa do lixo, que foi aprovada, que eu votei contra, mas que até hoje não entrou em prática, o que é uma lei de... a prefeita responde por... já deveria ter respondido por falta de... uma infração de responsabilidade, crime contra a responsabilidade de uma lei que ela mesma criou, pois ela mesma não cumpre. Até mesmo porque não precisava e não precisa areia, o que não falta é dinheiro. E esse marco do saneamento, que foi na legislação daqueles que diziam que era o genocida, era o Bolsonaro e Bozo e tudo mais, um dos primeiros atos do atual governo foi anular o marco do saneamento, que garantia até 2030, salvo engano, ou 2040, me foge agora, que 99% das residências, usando, tanto faz que fossem na zona urbana ou rural, tivessem acesso à água potável. Era uma garantia legal, por isso que chamavam marco do saneamento. Mas o novo governo anulou, cancelou, e hoje já não há prazo mais para se receber água potável em suas residências, seja na cidade ou na zona rural. Deixo aqui, depois da sineta, sem esticar mais nenhum segundo, deixo aqui um grande abraço e fiquem todos com Deus. Com a palavra a senhora Maria da Penha Luciano Soares. Os senhores vereadores pediram a dispensa. Quero avisar os senhores vereadores que a LDO e o PPA se encontram na casa. Não sei se os vereadores já vieram ou já pegaram para ler. Dia 29 já vai fazer 30 dias. E depois eu vou encerrar a sessão e dentro de 5 minutos a gente começa a sessão especial em alusão ao Outubro Rosa. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos. Daqui a 5 minutos a gente recomeça a sessão especial.